Meus irmãos, tudo bem com você? Eu sou o pastor Oswaldo Júnior de São Paulo. Eu também estou nesse projeto maravilhoso que Deus entregou para a irmã Rebeca, desse devocional maravilhoso. Eu vou falar um pouquinho com você sobre as nossas armas espirituais e para isso eu gostaria de ler o livro do profeta Daniel, no capítulo de número 10 e no versículo de número 12, que diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, versículo 14. Vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Bom, o profeta Daniel, um dos profetas muito respeitados por todos os que estudam a palavra, mesmo porque o livro do Apocalipse, que é tão falado, né? Sem estudar o livro do Apocalipse, sem estudar o livro do profeta Daniel junto, não tem como. Porque o livro do profeta Daniel é uma chave que abre os mistérios do Apocalipse. Mas nesse texto, especificamente, trazendo para o nosso tema, que são as armas espirituais, o capítulo de número 12, capítulo número 10, versículo 12, está nos mostrando literalmente como funciona a hierarquia celestial. Veja que Daniel está iniciando um propósito. O que é um propósito? Propósito é exatamente o que você está fazendo agora. Lendo o seu devocional, fazendo as suas anotações, pesquisando outros versículos que têm a ver com aquilo que Deus falou com você na leitura, ouvindo louvores, orando, jejuando, tendo um momento mais próximo do Senhor. E Daniel, ele colocou o seu coração em fazer um propósito a Deus. E a Bíblia diz que no mesmo momento, no mesmo instante, que Daniel fez o propósito pedindo uma resposta, diz o texto, na mesma hora, Deus enviou um anjo trazendo a resposta para Daniel. Só que diz a Bíblia que esse anjo ficou preso nas regiões celestiais por conta do príncipe do rei da Pérsia. Príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia aqui, ele é representado pelos demônios, por muitos demônios. Então note bem, um anjo sozinho, trazendo a resposta, não conseguiu vencer muitos demônios. Os demônios impediram o anjo de descer. Pastor, mas e agora? Acabou a história? Não, de forma alguma. A hierarquia do céu, ela é composta por anjos, arcanjos, querubins, serafins e outros seres celestiais. Um anjo não conseguiu vencer muitos demônios, mas o texto diz que este anjo, então, roga ao Pai, e o Pai envia Miguel. Miguel era um arcanjo. E este Miguel, esse ser celestial, ele chega nas regiões onde estão os demônios impedindo o anjo de descer. E a Bíblia diz que um arcanjo consegue vencer muitos demônios. Muitos demônios vencem um anjo, mas um arcanjo vence muitos demônios. E a Bíblia diz que ele vencendo os demônios, o anjo levou a resposta para Daniel. Só que o tempo no céu e na terra, ele é diferente. Aqui nós vivemos o Cronos, que é esse tempo que a gente conhece, às 13 horas da tarde, às 5 da manhã, esse é o Cronos. Mas existe o tempo no céu que é o Kairos. E enquanto no céu, nas regiões celestiais, está tendo uma batalha espiritual entre anjos e demônios, arcanjos e demônios, aqui na terra, Daniel vai passando 21 dias esperando o propósito, esperando a resposta do propósito. E diz a Bíblia que quando o anjo chega, ele chega se explicando para Daniel, dizendo: Daniel, eu estou chegando depois de 21 dias, mas deixa eu deixar algo bem claro para você. Desde o primeiro dia que você colocou o seu coração em fazer um propósito a Deus, desde o primeiro, o próprio Deus já respondeu o seu propósito. Porém, eu fiquei preso nas regiões celestiais por causa dos demônios. Mas eu roguei ao Pai, o Pai mandou Miguel, que é mais forte do que eu, e ele venceu os demônios. Eu estou aqui para te trazer a resposta, deixando bem claro que Deus enviou a resposta desde o primeiro dia. Esse texto nos ensina
que existe um mundo espiritual que ele tem interferência no nosso mundo físico, no nosso mundo material. Esse texto deixa bem claro que existem bênçãos, respostas, que podem ficar presas, demorar mais, por conta das batalhas espirituais. Pois bem, pastor, o senhor está falando das batalhas espirituais, a resposta que o anjo veio trazer e ficou preso por conta dos demônios, o arcanjo que veio e venceu os demônios e liberou o anjo para trazer a resposta para Daniel. E eu, que estou fazendo o meu devocional, e eu que estou empenhado num propósito com Deus, o que eu devo fazer para que eu consiga também vencer e fazer a minha parte nas batalhas espirituais? Veja bem, uma das grandes ferramentas, uma das grandes armas que você não pode deixar de ter para pelejar as batalhas no mundo espiritual é a perseverança. Veja que Daniel não recebeu a resposta no primeiro dia, mas ele não desistiu e no segundo dia estava lá orando. No terceiro dia, quarto dia, 10º dia, ele não recebeu, mas ele também não desistiu e continuou perseverando. A perseverança é uma arma espiritual que só os vencedores desfrutam. Perseverar não é para todos. Perseverar é para os que têm foco, é para aqueles que acreditam, é para aqueles que sabem que mais cedo ou mais tarde vai acontecer o que Deus prometeu e a resposta do propósito vai chegar. Então, uma das ferramentas espirituais que você não pode deixar de ter, não pode abrir mão, é a perseverança. Não importa o que você esteja passando, não importa a situação geográfica desfavorável que você se encontra, persevere. Não abra mão desta arma espiritual. Continue acreditando, continue orando, continue lendo, continue jejuando. Não desista, não pare o devocional pela metade. Conclua, inicie outro, persevere, porque perseverança é uma das armas que os vencedores carregam consigo. Uma segunda arma espiritual que nós podemos ver na atitude de Daniel é quando a Bíblia diz que ele coloca o coração em buscar o Senhor. Quando Daniel coloca o coração a compreender, olha só o que diz o versículo 11. E me disse, Daniel, homem muito desejado, esteja atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando comigo esta palavra, eu estava tremendo. E olha o que o anjo diz para ele, versículo 12. Então me disse, não temas, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender, veja, uma das grandiosíssimas ferramentas, armas espirituais, é compreender os mistérios da palavra de Deus. Exatamente o que você está fazendo agora. Lendo, anotando, pesquisando, perguntando, se informando. Quando você coloca o seu coração em tentar compreender mais as coisas de Deus, o inimigo, o inferno, ele não consegue resistir diante de você. Porque o poder da palavra, ele está acima do que qualquer potestade, do que qualquer problema que o inimigo possa estar causando. A palavra tem poder. E quando você busca o Senhor, quando você se propõe a compreender mais, a entender mais da palavra de Deus, você descobre chaves que abrem portas celestiais. E com isso, você adquire mais estrutura, mais equilíbrio e consegue respirar e continuar caminhando na presença de Deus. Então não abra mão desta arma espiritual, que é procurar compreender. Daniel colocou o seu coração nisso. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quando você coloca o seu coração em buscar, em compreender mais a palavra de Deus, você está dizendo para Deus que o seu tesouro está em meditar na palavra do Senhor. E o salmista diz, no Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que medita na palavra de dia e de noite. Quer estar preparado para as batalhas espirituais? Quer estar preparado para as lutas espirituais? Então receba esta arma, guarde ela e sempre coloque o seu coração a entender e a compreender mais a palavra de Deus. Mas ele não só colocou o coração em compreender, mas ele também diz a Bíblia que ele humilhou-se perante o seu Deus. A humilhação que a Bíblia se refere não é essa humilhação de ser envergonhado, de ser olhado de cima para baixo, de ser olhado com desdém. Não. Esta arma espiritual que a Bíblia cita, que Daniel utilizou a se humilhar, é no sentido de reconhecer que você não pode, que você não tem forças, mas que o Deus que você serve pode todas as coisas. E quando nós reconhecemos, quando nós nos humilhamos na presença de Deus,
para reconhecer a sua soberania, esse ato se torna uma grande arma espiritual. Porque as batalhas espirituais, as investidas do inimigo, os ataques do diabo, eles vêm contra nós para nos derrotar, para nos deixar literalmente na lona. Mas quando você está em meio aos ataques espirituais, mas está se humilhando na presença de Deus, através de oração, dizendo: Pai, eu não tenho condições de vencer essa batalha. Pai, eu sou pequeno demais, mas o Senhor é grande. Quando você reconhece, se humilha na presença de Deus, Deus então, Ele ouve a tua oração, Ele vê o teu gesto e Ele te abençoa, Ele entra na peleja para te abençoar. A Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Deus o exaltará. Não se humilhe para as pessoas, não se curve para situações humanas, não desista. Se humilhe ao seu Deus, porque ao tempo dele, ele te exaltará e você será honrado para a glória de Deus. Use essa ferramenta, use essa arma espiritual, humilhar-se na presença do seu Deus, porque ele pode fazer o que homens não podem. Ele pode entrar onde pessoas não entram. Ele vai além de todas as possibilidades humanas quando nos humilhamos na presença dele. Então guarde esta grande arma espiritual. Não se esqueça, perseverar. Não se esqueça, colocar o coração em buscar a Deus, a compreender mais as Escrituras. Terceiro, humilhar-se na presença do seu Deus, o reconhecendo como soberano sobre todas as coisas, como sobre todas as situações e sobre qualquer vento que você esteja passando. Guarde bem essas armas. E eu quero citar mais uma que Daniel aplicou. E essa você não pode deixar de ter, você não pode deixar de utilizar, você não pode deixar de crer nesta arma. E qual é, pastor? Daniel não parou de orar. A oração é uma arma poderosíssima. A Bíblia diz que é tão poderosa, mas tão poderosa, que certo dia Josué estava lutando contra 5 reis ao mesmo tempo. Era uma batalha difícil de ser vencida. Josué percebeu que o dia estava acabando e que quando chegasse a noite, a batalha seria perdida para esses 5 reinos. Mas naquele momento, Josué desembanha a arma da oração e ele diz a Bíblia que ele ordena que o sol e a lua se detenham. Hoje nós sabemos que não é a terra que gira em torno do sol e da lua, mas sim o sol e a lua giram em torno da terra. Então, quando Josué orou pedindo para o sol parar, na verdade Deus parou a rotação da terra. E o sol se deteve, a lua se deteve, e eles estavam em desvantagem. Mas quando o dia permaneceu por mais um período de tempo, eles conseguiram virar a batalha e tiveram vitória por conta da oração. Não importa quantos estejam contra, não importa a situação que está reinando naquele dia, o sol reinava, a lua iria reinar na noite, mas com a oração de Josué, o que reinava parou de reinar e Deus deu vitória contra 5 reinos. Quero profetizar sobre a sua vida. Quando você começar a utilizar a oração como uma grande arma espiritual, tudo aquilo que estava te vencendo será vencido pela arma da oração. Você não ficará prostrado, porque Deus ouve a oração. Quando nós oramos a Deus, nós falamos com o Criador. Quando você ora, você conecta a sua alma, o seu espírito com Deus, e você tem contato direto com o Pai. Quando você está orando, você está dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor ouve. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. E a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, agravados, para que Ele não possa te ouvir. Então, quando você ora, Deus responde a oração. Então, não deixe de utilizar esta arma poderosíssima que é a oração. Ana tinha um sonho de ter um filho homem. E a Bíblia diz que ela foi orar. E Deus deu para Ana 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 21. Porque Ana orou ao Senhor. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos pelos pés e pelas mãos. Haviam sido açoitados por pregar o Evangelho. Mas quando eles começaram a orar, diz a Bíblia que a prisão inteira começou a tremer e todas as portas se abriram e as cadeias lhe caíram das mãos porque estavam orando ao Senhor. Quando você ora, Deus responde. Quando você ora, Deus tem prazer em utilizar esta arma para fazer com que o inferno seja envergonhado e o nome dele seja exaltado através da sua vida. Então, no seu dia a dia, ore. Não cesse de orar. Não se canse de orar. Ore quando você levanta
e agradeça a Deus pelo sono e por ter acordado mais um dia. Ore a Deus pela sua família, ore a Deus pela sua saúde, ore a Deus pelo pão de cada dia, pelo seu trabalho, pela providência, ore a Deus pela restauração, ore a Deus pela restituição, ore a Deus. Não tenha medo de orar. Ore em tempo favorável e em tempo desfavorável, porque quem ora alcança de Deus a resposta. Guarde bem essas armas espirituais para você vencer as batalhas. Perseverança, colocar o coração em compreender as Escrituras, se humilhar na presença de Deus e orar ao Senhor. Use essas armas no seu dia a dia e tenha certeza que o mundo espiritual será abalado e você vencerá as batalhas. Amém? Nesse momento eu vou fazer uma oração por você. Vou orar para que Deus continue te dando graça, para que você aprenda a cada dia mais através deste lindo devocional que Deus entregou à nossa querida irmã Rebeca. E eu tenho certeza que você só vai crescer na graça e no conhecimento e o Senhor será adorado através das suas vitórias. Amém? Feche seus olhos onde você está, eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento, Senhor, apresentar os teus filhos que nesta hora estão acompanhando o devocional a qual o Senhor colocou no coração da nossa irmã Rebeca Pontes. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ajude os teus filhos a se lembrarem das armas para vencerem as batalhas espirituais, buscar a conhecer mais a palavra, perseverar, buscar se humilhar na tua presença, te reconhecendo como soberano e jamais deixar de orar. Pai, em nome de Jesus, fortifica os passos deste rapaz, desta moça, deste homem, desta mulher, desta família, Senhor, para que a cada dia ele possa estar mais estruturado na tua palavra e crescer, Senhor, na tua graça. Pai, em nome de Jesus, eu quero repreender, Senhor, nesta hora, toda a fúria, todo o levante, toda a batalha espiritual que ele esteja vivendo neste momento, que ela esteja vivendo neste momento. Não importa a área, nós sabemos que a luta não é contra a carne, não é contra as pessoas, mas a luta é contra os inimigos, os seres do mal. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nos dê graça para utilizarmos as nossas armas espirituais e vencermos as batalhas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça, não pare o devocional. Tem muito mais vídeo, homens de Deus e mulheres de Deus, que vão te ajudar a compreender ainda mais o que você está lendo, o que você está estudando. E eu tenho certeza que isso vai marcar a sua vida. Bem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.